Oração é uma ocupação adequada para um pecador, e um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. Charles Spurgeon. Mitos sobre a oração. Desde as cavernas, a humanidade expressa os seus desejos, suas necessidades e a sua devoção aos deuses, usando uma forma de comunicação respeitosa e temerosa. O que uns chamam de oração, outros de reza e outros tantos dizem ser um mantra, não é somente a forma mais antiga de comunicação com o divino, mas é também comum a todas as religiões e seitas que existem ou que já existiram. Este balbuciar de palavras tem a mesma finalidade: marcar presença diante de um ser que considera ser-lhe superior. Embora a oração não seja uma invenção da fé cristã, devemos considerar que a oração dirigida a um Deus onisciente, onipresente e onipotente tem implicações diferenciadas das que são dirigidas a entidades mudas e inertes. Mas o que lamentavelmente se pode observar é que as nossas orações não passam de cobranças, barganhas e petições em nome de Jesus que ele jamais endossaria. Embora não tenhamos a pretensão de postular um tratado de como se deve orar, mas sim trazer à luz exemplos de como ele orou, colocando deste modo em xeque alguns mitos sobre a oração que já se tornaram frequentes e patentes no meio evangélico. O primeiro mito a ser contestado nas orações do nosso cotidiano é aquele que diz que existe uma forma certa de orar. É muito comum ouvirmos dizer que nossas orações somente serão atendidas se mantivermos uma postura correta e digna diante de Deus. Jesus, em seu ministério, estabeleceu algumas regras claras sobre a esmola e o jejum. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, sobre não trombetear o jejum em praça pública. Mas quanto à oração, recomendou fazê-la em secreto e não nos valermos de vãs repetições. Para Jesus, a oração válida não é aquela em que o orador está convicto do seu estado de excelência moral, mas sim quando tem a plena certeza de que é um pecador proscrito que não se atreve sequer levantar a cabeça. A oração do publicano e não a do fariseu. O segundo mito diz que a nossa oração precisa ser absolutamente sincera, mito do qual eu também era devoto. A espessa nuvem de conceitos preconcebidos foi completamente dissipada ao ler a meditação no cenáculo de 25/01/2006. Ed atravessava momentos de profunda mágoa pela traição que ocasionara o seu divórcio. Mas a sua consciência de bom cristão dizia que deveria perdoar sua ex-esposa e orar por ela. Em sua profunda mágoa, ele somente conseguia se expressar com ódio, orando irado com palavras entre dentes. Eu a perdoo, Senhor. Sempre que a sua situação lhe vinha à lembrança, insistia em continuar orando assim. Nada, nem livros de autoajuda, nem aconselhamentos, nem terapia o ajudaram a administrar a sua raiva. Apenas e tão somente a sua hostil e irada oração lhe trazia um pouco de conforto. Com o passar do tempo, ele foi destravando os dentes, relaxando e aprendendo a perdoar a sua ex-esposa. E não somente isso, ele pôde, desta forma, reconhecer a sua parcela de culpa na separação e ser perdoado por ela. A exigência da oração sincera é por demais opressora, uma vez que não leva em conta os limites que a natureza humana tem para superar as grandes mágoas ou se recuperar de terríveis perdas. Mas Deus sabe que não somos capazes de passar incólumes pelas grandes provações. Como diz o salmista, o Senhor conhece a nossa estatura e sabe que somos pó. Finalmente, o mito mais comum que campeia em nosso meio, quando nos dizem que as nossas simplórias orações não têm poder sequer para passar do teto. Este é um mito que é nos apresentado de duas formas. Como se certas orações, pela sua forma ou conteúdo,
carregassem consigo palavras que as tornassem potencialmente capazes de sensibilizar o coração de Deus. E a outra, como se certas pessoas fossem ungidas de elevada espiritualidade, de modo que mantenham um contato prioritário e privilegiado com Deus. Esta nefasta herança que tem origem no paganismo tem se proliferado em nosso meio. Reza forte, oração de descarrego e outras similares, que até então eram proferidas por xamãs, guias, gurus ou preceptores, agora estão nas bocas de pais espirituais. Tais orações jamais terão o peso da prece humilde daquele que se reconhece indigno de receber qualquer bênção. Nunca nos esqueçamos de que o poder da oração não está na escolha das palavras, na postura e nem no status de quem está orando, mas do outro lado da linha, naquele que, cheio de misericórdia, ouve as nossas orações. Não é isso que Jesus nos ensina na parábola do filho pródigo? Se nessa história não tivesse um pai amoroso, pronto para correr, abraçar o filho e aceitá-lo de volta, de nada adiantaria o pródigo cair em si, arrepender-se amargamente, suplicar humildemente e elaborar um convincente discurso. Não fosse o incondicional amor do Pai, essa história terminaria em tragédia. Jesus nos incita a orar quando a fé nos parece ser um encargo impossível. Jesus reitera que a oração mais apropriada é aquela quando estamos plenamente convictos de que caminhamos a passos largos para o inferno. Quando sentimos a repugnância do nosso ser, é justamente quando mais precisamos orar. Você tem interesse em temas bíblicos polêmicos? Então este é o seu canal. Explore-o mais a fundo. Temos vídeos que podem surpreendê-lo. Agora, se esta mensagem foi uma bênção para você, curta, comente, inscreva-se e compartilhe.